Bom dia, meninos! Vamos falar um pouquinho sobre formas geométricas. Formas geométricas, sólidos geométricos, é muito falado, muito discutido no cotidiano de vocês. Vou passar essa primeira lista para vocês, para a gente ver como estamos com este conteúdo, com a geometria. Mas o que é um sólido? É uma forma espacial. O que é uma forma espacial? É o que você consegue ver em 3 dimensões. É algo que vai ter largura, comprimento e também altura, certo? Então agora vamos conhecer, relembrar na verdade, porque isso aqui vocês já viram, de faces, arestas e vértices. O que é uma face? São a superfície plana do sólido. O que é face? É isso aqui, ó. Tá pintado de laranjado. Aqui tá pintado de verde, tá? E o que é aresta? Aresta, meninos, é a intersecção de suas faces. Onde há intersecção de face, há aresta. E o que são os vértices? Os vértices são os pontinhos, ó, bonitinhos aqui. Agora nós vamos conhecer o prisma. Prisma reto é uma figura geométrica espacial que possui duas bases iguais, que também são polígonos. E as faces laterais do prisma reto são retângulos. O nome dado aos prismas depende do polígono de sua base, certo? Por que depende do polígono de sua base? Porque dependendo a base do meu prisma, ele vai ter um nome diferente. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um prisma de base quadrangular, porque a base é um quadrado. O segundo exemplo, eu tenho um prisma de base triangular, porque a base é um triângulo. No terceiro exemplo, eu tenho um prisma de base hexagonal, porque a base é formada por hexágono, ou seja, uma figura formada por 6 lados. Aí eu coloquei algumas perguntinhas aqui para vocês responderem sobre um prisma, mas muito tranquila, tá? Qual o nome que forma as faces laterais do prisma? Então, as faces laterais aqui é formada por quem? Quantas faces tem o prisma? Qual o polígono de base do prisma? Esse polígono de base aqui, como que é o nome dele? Quantos vértices tem o prisma? Quantas arestas tem o prisma? Arestas são os pontos, as intersecções das faces. Qual o nome desse prisma? Agora nós vamos conhecer a pirâmide. E aí a gente vai ver a diferença entre prisma e pirâmide. Olha só. Na pirâmide, todas as faces laterais são triângulos. Lembra que no prisma, todas as faces laterais eram retangulares. Claro, se o meu prisma for um prisma reto, certo? Já na pirâmide, todas as faces laterais são formadas por triângulo. E o nome dado às pirâmides também vai depender do polígono de sua base. Por exemplo, aqui, o primeiro exemplo, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. O segundo, eu tenho uma pirâmide de base quadrangular. No terceiro, eu tenho uma pirâmide de base triangular. Outro exercício para vocês. Vamos agora responder algumas perguntas sobre a pirâmide. Qual o polígono que forma as faces da pirâmide? Meninos, olha aqui as faces da pirâmide e eu quero saber qual é o nome do polígono. Quantas faces tem a pirâmide? Quantos vértices, pontinhos, tem a pirâmide? Quantas arestas tem a pirâmide? Arestas são as linhas. Agora, vamos falar um pouco sobre a planificação. Todos os sólidos geométricos, nós precisamos entender como será a sua planificação, tá? A planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, eles vão retornar à forma espacial que lhe deu origem. Então, vamos observar algumas planificações. Por exemplo, essa planificação se trata de um prisma de base hexagonal, né? Quando eu dobrar ele, eu vou formar um prisma de base hexagonal. Aqui eu tenho a planificação de pirâmides. Tenho aqui planificação de outros 2 prismas. Um prisma regular, que também é chamado de cubo, porque ele tem todas as faces iguais, todos os lados iguais. Então, esse prisma ele recebe um nominho especial, que é o cubo, e tenho aqui outro prisma de base triangular. Vamos agora observar uma pirâmide e um prisma que são especiais. Eu até já adiantei para vocês isso aí, né? Meninos, o prisma
especial é o cubo. Ele é especial, ele recebeu esse nome porque todos os lados dele são iguais, todas as faces são iguais. Ele é um prisma regular. Então, ele recebeu esse nome especial, que é cubo. Já a pirâmide especial, que ela também é regular, ou seja, todos os lados são iguais, todas as faces são iguais, ela recebe o nome de tetraedro. E esses sólidos, eles são chamados de poliedros de Platão. Agora vamos observar as figuras aqui e responder as questões. Letra A, classifique as formas. Então, você vai classificar a primeira forma e a segunda forma. Letra B, quantos vértices, arestas e face tem cada forma? Então é isso, meninos. Agora vocês vão responder a atividade de vocês, beleza? Desejo a vocês um ótimo final de semana e fiquem com Deus.